Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Retornando então à nossa segunda aula. Uma definição de administração de materiais. Vamos dar uma lida aqui, gente, que essas são 2 ou 3 que eu trouxe bem boas, tá? Uma atividade que visa todas as áreas da empresa, órgão ou entidade para que funcione plenamente, ou seja, eu coloquei ele entre parênteses, tá? Com eficiência, eficácia e efetividade, tá? Não discuti aqui o elemento efetividade, mas já que a gente falou, vamos terminar, né? Lembra quando eu falei para vocês aqui que o administrador tem 2 coisas na mão, eficiência e eficácia, tá? E a efetividade está lá fora. Efetividade é a percepção, ou como as questões de prova cobram de vez em quando, é o impacto. O impacto que a tua instituição, que o teu trabalho como administrador está gerando, tá bom? Então, eficiência e eficácia está na mão. Eu doutrino isso. O impacto eu doutrino? Não. O impacto eu meço, eu leio, eu visualizo. Posso, é claro, manipular essa minha visualização. Você lembra o exemplo que para que a maioria não teve aula comigo, mas eu usei o exemplo da Dilma, né? Os índices de educação da Dilma. Faz, nos últimos 10 anos, assim, um declínio absurdo na qualidade da educação no país. Mas você olha para o governo, ele mostra um aumento gradativo de tudo que teve de bom na educação. Enquanto o resultado da educação está gradativamente caindo. Nos 150 países lá, o Brasil está entre os 30, 40 piores países do mundo, nos 140, 150 avaliados pela ONU. Isso, eles não medem. Eles medem o número lá de quantidade de crianças na escola, merenda oferecida, construção de escolas por ano, outros índices lá. Ou seja, eles fazem uma manipulação daquilo que eles estão vendo, uma manipulação do impacto. Então, o que está na mão é eficiência e eficácia, o impacto é o que está lá fora. Eu posso manipular, tá? Não vamos falar em qualidade aqui, tá? Diz respeito a várias ações nas áreas de compras, recebimento, armazenamento, abastecimento das áreas produtivas, gerenciamento de estoques. Esse é um conceito bem clássico e que é o que mais cai em prova, tá? FCC andou brincando um pouco e trouxe um cara antes de compras que a maioria dos doutrinadores entendem que esse processo está dentro de compras, tá? Que é a parte de cadastro, seleção de fornecedores, cadastro de fornecedores. Isso para a maioria dos doutrinadores está dentro de compras. A FCC trouxe, né, aquela história da questão do além, né? Trouxe do além uma questão com o doutrinador que escreveu lá, escreveu que tinha um elemento antes de compras que era a seleção de fornecedores. Tem que ter um pouco de, entende, gente, nessa matéria, você tem que ter um pouco de leveza. Não dá para olhar, o professor me ensinou que é assim, se não for assim, está errado. Não. Várias pessoas escrevendo o que estão a fim de escrever. Quem tiver a fim de escrever, escreve, tá? Então aqui, como eu falei para que você assustou, é pior que a administração pública. É pior. Os doutrinadores da administração pública são caras conhecidíssimos. A gente fala em Potter, a gente fala em, sei lá, um monte de gente grande aí, né? Para falar gente fora, ainda não ficar citando nomes internos. Agora, esse aqui não, gestão de materiais, se eu falar aqui em Curitiba, meu Deus do céu, cara, cada pessoa diz de um jeito. E digo mais, eu trabalhei em algumas empresas, né? E nas empresas que eu trabalhei, dentro da empresa, cada um dizia uma coisa. O gerente achava uma coisa, o supervisor achava outra, eu como engenheiro de materiais achava uma terceira e a gente ficava se brigando lá, gente. A gente ficava se brigando. Então, vocês já viram um julgamento do STF? Vocês já viram? É aquela coisa terrível. Todo mundo acha, imagina, isso aqui é claro que é proibido. Vai lá para o STF e dá 5-4, né? Aquela coisa quase empatada no julgamento. Ou seja, os caras num cargo máximo estão quase empatando um julgamento que para mim era óbvio, né? Então é a mesma relação aqui, só que aqui é pior. Aqui cada um escreve uma coisa. Mas não se preocupem que esses subsistemas, a gente vai chamar de subsistemas, tá? E vai atacar cada um deles nos próximos slides. Então, uma nova definição, atividade que planeja, executa e controla nas condições mais eficientes e econômicas o fluxo de materiais, partindo das especificações dos artigos a comprar, né? Dos artigos a comprar até a entrega do produto terminado para o cliente final. Esse já é um conceito mais de supply chain, tá? De cadeia de fornecimento, ou seja, desde a compra até a entrega ao seu cliente final. Toda essa cadeia de suprimento, tá? Nós vamos discutir um pouquinho dela lá para frente quando falar de MRP e outros termos. Terceira definição, só para a gente encerrar, é um sistema integrado com a finalidade de promover para a administração de forma contínua recursos, equipamentos e informações essenciais para a execução de todas as atividades da organização. Por que eu grifei de forma contínua? Porque é contínua. Porque sempre lembra.
hesitou, lembra do desenho do rio. Ficou ótimo, né? Diga-se de passagem, vocês não elogiaram meu desenho. Tem algum professor que desenha melhor que eu? Porque com letra melhor que a minha não tem nenhum, eu sei. Eu sei que com a letra melhor que a minha não existe. Mas com desenho melhor que o meu, talvez exista, né? Tá bom, gente? Então não esqueça essa forma contínua, porque cai muito em prova, tá? Quando eu falar em materiais tem sempre essa relação contínua. E eu quero continuamente melhorar. Por isso que um conceito de melhoria contínua, de Kaizen, se aplica bastante para esses conceitos de administração de materiais. Mas não estão cobrando isso nas provas de administração de materiais ainda. Tá? Mas vamos entender que algo contínuo é algo que eu devo, e naturalmente eu devo, né? E naturalmente eu procuro melhorar continuamente. Tá? Recursos. É aquele que gera potencialmente ou de forma efetiva, né, riqueza. Então, recurso é tudo que eu uso para gerar riqueza, de maneira efetiva ou potencial. Então, está lá pronto para gerar riqueza, é um recurso. Posso até nem estar usando, está parado, fechei, tranquei ele, né, desliguei a máquina. Uma máquina em si é um recurso pronto para gerar riqueza, mas ela está desligada. Né, tirei da tomada lá, não está funcionando, mas ela é um recurso, ela tem potencial de gerar riqueza para aquela instituição, tá? Vamos entender essa riqueza no sentido lato sensu, tá? Não é só a riqueza financeira, é riqueza no sentido lato sensu. Ou seja, gerar valor, lembra? Recursos. Gente, quero que vocês tenham Jesus no coração aqui, tá? Tem uma professora que fala Jesus no coração, eu acho ótimo. Existem vários recursos, tá? Eu vou citar alguns para vocês. Eu vou citar a tripartição, que é dos recursos econômicos. É uma tripartição da economia, que é considerada, que é trazida lá desde da Idade Média quase, aquele conceito do homem-trabalho. E vou trazer alguns recursos mais clássicos modernos, tá? Ou seja, recursos tecnológicos, humanos, capitais, patrimoniais e materiais. E aqui o tradicional da economia. São os recursos capital, terra e trabalho. Vamos imaginar lá na Idade Média, antes da Revolução Industrial, o que eu tinha essencialmente para gerar como fator de produção, para produzir, para gerar riqueza no sentido lato sensu, ou seja, gerar valor. Eu tinha dinheiro, riqueza, capital, eu tinha que ter dinheiro para fazer dinheiro, para produzir, para transferir. Eu tinha terra, tá? Terra aqui subentende-se para nós matéria-prima, material, capacidade de produção disso, e trabalho, força de trabalho. Então, 1 homem, 10 homens, 100 homens, quantos homens eu tenho para trabalhar nessa minha força de trabalho? Então, esses fatores de produção são muito cobrados em prova, principalmente quando eles começam a escrever no edital alguma coisa da área econômica. Não é o nosso caso, tanto que a FCC nunca cobrou. Mas se vocês lerem algum edital que relaciona alguma coisa com economia, com evolução, com histórico, tá? Dos custos, contabilização de materiais, lembre dessa tripartição. Outra relação de fatores, os recursos materiais, recursos patrimoniais, ou seja, recursos materiais são todos os recursos que fornecem condição para o processo produtivo. Recursos patrimoniais, conjuntos de bens e valores e direitos, eu pus ali entre parênteses, são os ativos do controle patrimonial, e obrigações, que fazem parte do passivo. Não vou desenhar aqui balanço patrimonial para vocês, acho que está meio over, né? Está demais. Que podem ser avaliados monetariamente e que têm relação direta com os objetivos organizacionais, prédios, instalações e equipamentos. Só por curiosidade aqui, eu gostei dessa definição, tinha até esquecido de falar para vocês. Tem que ter relação direta com os objetivos daquela instituição, tá? Tem que ter relação direta com os objetivos daquela instituição. Senão ele não vai ser contabilizado, tá? Esses valores, se não custar nada, se ele não custar nada e não for aplicado no intangível, é intangível. Intangível. Sim, opa, Coca-Cola era a marca mais cara do mundo até 2005. Aí perdeu para uma marca hoje que superou absurdamente com a marca Coca-Cola. Qual é a marca? Você põe... Não. Você põe aquele adesivinho atrás do teu celular vende que nem água. Pô. Aquela maçãzinha lá superou em 2005, se não me engano, a Coca-Cola, que era a marca mais cara do mundo, porque ela tem valor
Pode ser contabilizado? Você pode até não ter bem certeza do valor, né? Mas ele vale alguma coisa? Com certeza vale. Tá? Vamos referenciar essas bem caras que valem muito, né? Só que daí eles não vão para o imobilizados, vão para o intangível. São bens não corpóreos, né, se quiserem colocar. Mas eu acho que é meio over também para a gente cobrar, tá? Não vou desenhar balanço patrimonial, senão a gente tem muito assunto para falar de balanço patrimonial, tá? Mas só lembro que esses recursos patrimoniais estão aplicados basicamente nisso, entre bens, valores e direitos como ativos e as obrigações como passivo. E tem que ter relação direta e tem que sempre ser monetarizado. Uma coisa que não vale nada, que não tem valor nenhum de mercado, que você não pode contabilizar, mas ela é importante para a tua empresa. Eu preciso desse dispositivo, senão não funciona. Se você não está conseguindo contabilizar aquilo, não vai para o patrimônio de jeito nenhum. Fique usando aquele dispositivo lá, tem até um controle dele lá, mas ele não vai ser considerado como recurso patrimonial. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho que ela falou. Eu quando cheguei na Bosch fazer estágio, muitos anos atrás, eles usavam uma colher que eles tinham pego uma colher do refeitório, e eles limaram a colher lá e fizeram um dispositivo que você pegava pela colher e aquele dispositivo limado encaixava numa determinada parte do equipamento e era o dispositivo de uso da linha de montagem da Bosch lá, com tolerâncias de microns lá de encaixe. E eu cheguei no estágio e veio meu supervisor de estágio e falou assim, meu não, desce lá, cara, faz um projeto, determina e tal, coloca um código, um número de série nesse item, usina, aqui tinha usinagem dentro da Bosch, vamos fazer uma coisa oficial, né? Eu cheguei lá, peguei a colher, falei, como é que eu vou fazer uma coisa oficial numa colher limada, né? Gente, foi o meu melhor projeto até hoje, cara. Porque daí, é claro, a gente colocou um número de recursos, esse recurso patrimonial existe até hoje, né? Penso eu, né? Não sei se a máquina está lá ainda. Mas, entenda, aí ele passou a virar um patrimônio, porque daí ele tem um desenho, tem um número, eu tenho um custo de usinagem, ele foi cobrado, foi aplicado um custo nele, aí ele está no patrimônio. A colher limadinha não estava, tá ok? Então é legal a gente ter, e é importante, imagina que quebrou aquilo, sumiu a colher, alguém pôs a colher no bolso e foi embora, entrou um trabalhador novo, um operador novo, falou, não sei como é que faz isso. E aí, cadê a colher? Então não dá, tinha que ter um equipamento aqui, tinha que ter um recurso patrimonial definindo isso. Gente, depois no intervalo vocês me digam como é que eu desligo isso, porque eu estou achando muito sacal esse negócio. Tipos de recurso, então. Recursos humanos, é o conjunto de empregados, recursos tecnológicos. E aqui dá para ter mais, professor? Dá para ter mais uns 20, 30. A FCC pode inventar uma outra coisa que o doutrinador falou? Pode. Tenham cuidado, tenham leveza com relação a isso, tá bom? Só vamos entender que desses recursos materiais, essencialmente eu saio com uma administração de produção. Desses recursos financeiros, eu saio com o conceito de administração financeira sobre as minhas finanças. Dos meus recursos humanos, eu saio com o conceito de administração de pessoal, tá? Recursos humanos sobre o meu pessoal. Sobre os meus recursos mercadológicos, eu tenho uma administração mercadológica sobre os elementos do meu mercado. Sobre meus recursos administrativos, eu tenho uma administração geral da empresa, tá ok? Então sempre vai haver esses recursos, percebam? Sempre vai haver esse conceito de recurso. Evolução. Agora é tão legal isso aqui. Então essa disciplina é fruto do processo produtivo mundial e consequentemente do processo de trabalho. Antigamente se produzia de forma artesanal, hoje em larga escala, com o chamado ganho de escala, ou seja, redução dos custos para ganhar mercado. Como é que eu vou explicar isso aí? Tá, beleza. Chegou lá na época, perto de 1800, cravadinho, um pouquinho antes de 1800, na verdade, houve uma grande mudança, que foi a Revolução Industrial. Antes dessa Revolução Industrial, que foi no final do século XVIII, a gente tinha essa produção só como artesanal, ou seja, só com os artesãos produzindo especificamente. Você chegava lá, eu quero um sapato. Chegava lá, eu quero um sapato. Senta aí, ficava 1 hora, 2 horas, o cara tirava o tamanho do teu pé, volta aqui daqui 2 semanas, teu sapato, tua bota, sei lá o que, vai estar pronto. Beleza. Isso gerava toda uma formação, gente, que é o mais difícil de explicar é isso. Os conceitos de sociologia, já viram essa ciência? Sociologia? Quem já viram, né? Acho que todo mundo. Sociologia é uma ciência extremamente nova. Ela começou na Revolução Industrial. Pouquinho antes da Revolução Industrial. E ela começou analisando isso, alterações sociais. De tão grande, gente, mas de tão grande que foi o impacto de eu colocar uma empresa, uma indústria produzindo em série alguma coisa que era produzida manualmente. Eu tenho uma análise da alteração da sociedade.
A sociedade como um todo mudou. A forma de pensar, a forma de se administrar, as revoluções como a gente concebe hoje, revoluções democráticas, a Revolução Francesa, a Revolução não sei o quê, vieram em função da mudança dos conceitos sociais criados pela Revolução Industrial. Pense na força disso, né? E é a partir desse momento, dessa nova mudança, desse novo conceito, é que se fortalece, é claro, uma série de coisas novas que não existiam antes. Esse conceito gestão de materiais aí é um conceito bem novo. Ele advém de toda essa linha da Revolução Industrial. E aonde que eles foram buscar? Putz, quem que trabalha bem com materiais hoje? Quem que é a área, que setor lá em final do século XVIII, né? Quem que no final do século XVIII sabia trabalhar bem com materiais, com gestão de materiais, administração de materiais? Levar, trazer, produzir, consumir, descartar, jogar fora. Quem morria por isso? Quem morria por isso? Se o material não chegasse lá no fronte de guerra, a pessoa morria. Se o material chegasse lá e chegasse faltando alguma coisa, a pessoa morria. Se chegasse demais material, dava bicho, juntava rato e a pessoa morria. Estava relacionado à morte, era o exército. Então, os conceitos militares impactaram fortemente, na verdade, foram trazidos fortemente para essa Revolução Industrial. Tanto que até hoje se fala, você vê, nos últimos 20, 30 anos, começaram a se falar a arte da guerra, do Mao Tzu, né? Ou seja, esse conceito de pensar a administração, pensar a produção industrial como uma guerra, vem desde que ela nasceu. Tá bom? Então, às vezes, eles caem, contam, até para o nosso edital fala em história, evolução, blá, blá, blá. Lembrem desse conceito, Revolução Industrial, que buscou os conceitos de quem? Da área militar, que era o mais evoluído que tinha. E era evoluído por esses conceitos bem óbvios, né? As pessoas morriam, chegava lá um monte de espingarda para dar tiro na moçada. Mas a munição vai vir só semana que vem. Aí fica o cara com um monte de espingarda e o inimigo dando tiro em você lá. Se dando raquetada, não tinha como, morria. Preparamos aqui uma ração extra para vocês, 2 vezes mais do que vocês estão consumindo por semana, mas nós vamos entregar só na semana que vem. O que aconteceu na semana que vem? Estava todo mundo morto de fome. Tá? Quando chegasse a ração dupla, 2 vezes maior do que estava previsto para a semana, morria todo mundo. Então, é chegar de maneira contínua, na quantidade certa, no lugar certo, e, o que eu acabei de falar, no tempo certo. Quantidade, lugar e tempo é chamado trinômio, é o trinômio de administração de materiais, tá ok? Dentro disso, nós já vamos chegar ao próximo slide, se não me engano, tá, gente? Dentro disso, a gente fala nos conceitos de qualidade, é claro, também não adianta chegar lá no lugar certo, no tempo certo, na quantidade certa, e chegou lá uma qualidade ruim. Pense no exército. Tá lá, você chegou a espingarda, chegou a munição e você tá lá para guerrear. Você coloca a munição na tua espingarda, ou seja, chegou no lugar certo, na quantidade certa, no tempo certo, e você coloca a munição e dá um tiro, a cada 5 tiros falha 3, 4. Adiantou? Também não adianta. Então ele tem que ter um conceito qualidade. Esse eu já separo do trinômio porque é um conceito mais moderno, mas ele sempre existiu, tá? Sempre existiu. Mas se fala muito doutrinariamente na qualidade junto com esse trinômio, fazendo um quarteto. Evolução, a atividade exercida diretamente pelo proprietário da empresa, pois comprar era a essência do negócio. Atividade de compras com apoio às atividades produtivas e, portanto, integrados à área de produção. Então ele evoluiu daquele conceito básico, né, onde o artesão comprava, para que esse conceito novo, onde eu tenho um setor de compras, como o nosso amigo trabalhou lá também. Tá? Também, o setor de compras é um setor moderno. 2 áreas, gente, são muito fortes, foram as últimas a serem abdicadas pelos proprietários, foram as áreas de compras e as áreas de vendas, né? Porque o lucro de uma empresa, o que é, essencialmente? É entrada menos saída, né? Receita menos despesa. Da conta básica de receita menos despesa, você tem um danado cara chamado lucro. E é esse que o dono quer, ele quer o lucro. Então, mesmo até hoje, você vai falar as áreas de compras, são áreas ligadas diretamente ao top, à direção máxima da empresa, compras está ligada. A área de vendas e marketing, né, principalmente vendas, está ligado também lá na direção máxima da empresa, de qualquer empresa. Tá? Por quê?
Foram as últimas a serem desmembradas, mas mesmo assim continuam ligadas à direção máxima da organização. É outro conceito de evolução, né? Antigamente você tinha eu vim trazendo binômios, né? Condenação de serviços envolvendo materiais, começando com o planejamento de matérias-primas e entrega de produtos acabados em uma organização independente da área produtiva. Agregação à área logística, né? Das atividades de suporte à área de marketing. Então hoje eu tenho uma área de logística que controla toda essa movimentação de materiais, dando suporte à área de marketing, tá? Muito, muito forte. Esse conceito clássico dessa área de marketing. O ano 2000 eu fui visitar, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, né? Trabalhar na Apple até, por curiosidade. Deixa eu falar da marca, né? Eu fui visitar ela em 2000, né? E foi bem em 2000, em agosto de 2000. Eles lançaram lá nos Estados Unidos um carro chamado PT Cruiser, da Chrysler. Não sei se vocês conhecem, já saiu de linha. Mas, gente, foi uma febre. Eu nunca vi aquilo, eu nunca vi uma coisa que aqui no Brasil não funciona. Assim, em 3 dias, eu não estou falando uma semana não, gente. 3 dias, a cidade foi tomada por PT Cruisers. Tomada. Eles têm uma capacidade, ou seja, a logística fortemente ligada ao marketing. Fizeram uma estratégia, uma campanha de marketing, na data tal vamos lançar o PT Cruiser. Lançaram, já tinha uma série de vendas, é claro. Lançaram, gente, e a rua ficou tomada. Tipo, uns 10, 20% dos carros que rodavam na rua eram PT Cruisers. Era um troço assustador. Eu nunca vi um negócio daquele. Parecia que estavam dando o carro. Falei, meu Deus, devem estar dando esse carro. Não, gente, é uma estratégia muito forte de logística e de marketing para entregar o produto e fazer propaganda e tomar o mercado e falar, nossa, nosso produto é muito bom. E realmente eu, Agamenon, bobão, né, terceiro mundo, chegando lá, assim, eu me assustei com aquilo. Fiquei um mês só, né, não fiquei muito tempo. Não fiquei muito tempo para ver se os outros lançamentos de outras marcas, né, outros produtos de outras marcas também sofriam esse mesmo impacto de logística. Mas, gente, não tem como falar para vocês, nós não vimos, até hoje no Brasil não acontece assim. Lançar um produto e aquele produto toma o mercado. Nossa, tá cheio desse produto aqui. E eles são muito fortes, os caras são agressivos, são extremamente agressivos nesses conceitos. Bons, né? Boas pessoas. A evolução da área de administrais ao longo dessas fases produtivas baseou-se principalmente na necessidade de produzir mais com custos mais baixos, ou seja, buscando sempre eficiência, né? Atualmente, a administração de materiais tem como função principal o controle de produção de estoques, como também a distribuição dos mesmos. Lembra quando eu falei lá atrás no edital para vocês que o nosso maior controle, o nosso maior foco acabava sendo nessa gestão de estoques? Quando eu falar em administração de materiais, eu vou estar falando muito forte em gestão de estoques. O raciocínio nosso vai ter que estar sobre gestão de estoques. Eu estou falando bastante coisa de história, de evolução. Quando a gente falar em administração, vou citar vários exemplos práticos de como administrar, do que estava certo, o que estava errado, para que vocês cresçam esses conceitos, tá? Porque a gente vai ter que raciocinar bastante quando falar em gestão de estoque. Começa com o riozinho, nunca vai acabar esse lance do riozinho aqui, tá? E das pedras que nós temos que vencer. Vocês me avisam quando der o intervalo, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Então, sobre o enfoque sistêmico, né, a visão integrada para atendimento de 4 condições básicas, ou seja, sistemicamente, né, eu tenho que estar trabalhando a minha gestão de materiais sempre sobre essas 4 condições básicas. Ou seja, eu ter uma quantidade exata. Por que eu quero uma quantidade exata? Riozinho? Por que eu quero uma quantidade exata? E não ter também? Se é exata é porque eu posso ser mais e ser menos. Se eu tenho mais é desperdício. Eu tenho uma quebra, guardem esse nome, quebra, ou então também conhecido como ruptura. Ruptura. Se eu tenho determinada quantidade para entregar, eu entrego 10 peças por dia, e determinado dia eu entreguei 8. Eu tive uma ruptura no meu fornecimento, eu forneci menos do que eu devia. Ruptura em si, alguns doutrinadores bem chatos dizem que ruptura é quando chega em 0. Não é, tá? Na prática, na real, a gente tem uma quebra, tem uma ruptura nesse fornecimento, porque eu preciso da quantidade exata. Eu não entreguei exato, eu tive uma ruptura, tá? Entreguei a mais, tive desperdício, tá? Ou falha de suprimento, tem vários termos aí. Empresas aqui de Curitiba usam nomes que mudam um monte.
Eu sei porque eu fiz Cefet, então vários amigos meus foram para várias áreas, né? Várias empresas aqui da região. E cada um usa um termo, gente, é um absurdo. Mas vamos ficar só com essa coisa de prova. Ruptura ou quebra no fornecimento. Tempo certo. Aí lembra do lance da guerra, tá? Lembrar do riozinho, lembrar da guerra, você tem o conceito bem fechado, tá? Tempo certo. Por que o tempo certo e não o tempo errado? Não pode ser errado, né? Não é por causa disso. Tempo certo é porque ele tem que chegar na hora exata. Se eu entreguei lá o material no fronte de guerra, eu tinha que entregar, vamos chutar lá, 5.000 munições por dia. Todo dia no fronte de guerra eu entregava 5.000 munições, de modo geral. 5.000 unidades quaisquer. E aí eu falei, 5.000 por dia, vamos entregar na segunda-feira, né? 5 vezes 7, 35, se eu não me engano mais na conta. Vamos entregar essas 35.000 na segunda-feira? Beleza? Não é beleza. E por que não é beleza? Óbvio. Nesse caso, é questão de segurança, né? O inimigo vem. Viu como a segurança não é só a garantia do suprimento? Na FCC, 100% das questões ela fala só em suprimento, mas segurança tem infinitas ramificações, tá? Eu acho o principal. Eu vou perder em qualidade. Não está aqui qualidade. Eu vou perder em qualidade, tá? Ficou lá e naquela semana choveu pacas. Choveu pacas. Eu nunca vi pacas chovendo, mas a gente choveu pacas, né? Então, um monte de pacas caíram e choveu pacas. Aí a munição molhou. E aí a munição molhada funcionou só até terça-feira. Na quarta-feira tinha um monte de munição. Tinha 25.000 munições que não funcionavam. Porque funcionaram 5.000 na segunda, 5.000 na terça, quarta-feira estava tudo molhado, não funcionou mais nada. Então, no tempo certo. Tem que chegar no tempo exato, tá? E quem define quem é esse tempo certo e quem não é? Aquele equilíbrio. Alguém diz para nós, né? Alguém vai lá e vai dizer para nós. A banca não quer isso, ela quer que vocês trabalhem com administração de materiais. Vocês vão ter que responder. Vocês são os administradores, vocês vão definir. Vocês vão equilibrar. Eu não consigo ir no fronte de guerra todo dia. Eu não tenho caminhão todo dia para levar o fronte de guerra. Então, se é 5.000 munições por dia, eu consigo ir 3 vezes, a cada 3 dias eu consigo ir no fronte de guerra. Qual vai ser a minha quantidade exata para entregar? 15.000 peças a cada 3 dias, para consumir 5.000 por dia, correto? Vocês têm que pensar, gente. Essa parte de gestão de estoques eu falei que vai ter que raciocinar. O resto é só informativo, é contar historinha, informação. Quando chegar no número, a gente tem que pensar. É a parte difícil. E eu digo o seguinte, até a FCC, o que ela menos cobra é essa parte do raciocínio, tá? Mas para dar aula aqui para vocês, eu preciso desse raciocínio, tá? Que vocês raciocinem comigo. Então, quantidade exata, tempo certo, na qualidade definida, já discutimos bastante essa questão de qualidade, e no menor custo possível. Qual é o menor custo possível? Também o equilíbrio. Por que o equilíbrio? O que está escrito do lado do menor custo possível? Arroz soltinho. Quem aqui sabe fazer arroz? Eu nunca fiz arroz e eu sei fazer arroz mais soltinho que qualquer um de vocês. Viu que arrogante esse professor, né? Sabe tudo. Me ensinaram uma vez, eu falei, cara, pior que é certo mesmo. Se não foi o TV Pirata, foi o programa do Jô Soares, mas eu acho que foi o TV Pirata. Também é cultura. Eu estou dando aula do TV Pirata. Como é que faz o arroz mais soltinho do mundo? Oh, quantas vezes já fizeram arroz e não sabe fazer o arroz mais soltinho do mundo? O Uncle Ben's lá, que de saquinho é o mais soltinho do mundo. Não, tem mais soltinho que ele. Hã? Não estamos discutindo o menor custo, estamos falando do arroz mais soltinho do mundo, que é a oposição do menor custo. Como é que eu faço para fazer o arroz mais soltinho do mundo? Eu cozinho 1 grão de cada vez. Viu? Entendo, ao menor custo possível. Quem que define esse custo? O equilíbrio. Eu sou o rei, o sheik faraó, que tem o meu Audi, que não é de aço, ele é de ouro estampado, laminado, com cravejado com diamantes, porque eu quis para mim e paguei 37 bilhões de dólares naquele meu Audi. E eu quero comer hoje o arroz mais soltinho do mundo. Como é que eu vou fazer pro rei lá? Vou cozinhar 1 grãozinho de cada vez. Tá ok? Então, é esse equilíbrio, depende da demanda, depende de quem está consumindo, depende da necessidade, depende da possibilidade. É o administrador de materiais quem vai definir esse equilíbrio. Ok?